da tragédia que o Vasco vem protagonizando jogo após jogo. São 16 partidas e o Vasco só não tomou gol em duas. Em duas. Se vocês abrirem a tabela do Campeonato Brasileiro, como eu vou fazer em breve aqui, o Vasco tem 55 gols sofridos. 55 gols sofridos. Sabe qual outro time que tem 55 gols sofridos? O Atlético Goianiense, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro e já está rebaixado, e que hoje quase venceu o Vasco em São Januário. O time que mais tomou gols no campeonato foi o Juventude, que tem 57. De qualquer forma, a posição do Vasco ela é quase que inexplicável, né? Tomando tanto gol assim. E hoje, mais uma vez, cara, a gente viu um show de horrores em São Januário. A gente continua vendo aquele time do Vasco completamente sem ideias, completamente sem postura defensiva, principalmente. É uma equipe que tem muita dificuldade de conseguir, pelo menos, fazer linhas estreitas. O Vasco está sempre espaçado. O Vasco está sempre com um espaço enorme entre a sua linha defensiva e a linha do meio campo. Os volantes Hugo Moura e Matheus Carvalho, dia após dia, fazem partidas piores. O Vasco continua insistindo em Léo como zagueiro, um atleta que participou de 30 jogos nessa temporada, de 27 jogos nessa temporada, iniciou os 27 jogos e o Vasco tem os números que tem. O Felipe hoje ele toma a decisão de escolher o Paulo Henrique no banco de reservas e colocar o Pumita como o lateral ofensivo. O Pumita, coitado, nem fez uma atuação terrível com bola, mas assim, ele é muito frágil defensivamente também. O Paulo Henrique é um jogador que corre, que compete, que se dedica, e o Vasco perdeu essa competição. Felipe Coutinho fez 20 minutos. Se o jogo tivesse 20 minutos, a gente falaria que o Felipe Coutinho teve uma boa atuação. Mas o jogo tem 90 e ele não consegue jogar os 90. E além disso, quando tem 60, 70, ele já está cansado. E aí ele cai muito de rendimento. Então é mais um também que continua decepcionando, apesar de claramente ser muito técnico, de ser muito inteligente, de estar num nível de QI de futebol muito acima dos demais. A parte física dele é uma parte que deixa muito a desejar, podemos dizer assim. O outro ponto também, o Felipe, apesar dele falar que não entende como um 4-3-3, talvez ele entenda como um 4-3-2-1, um 4-2-3-1, perdão, com o Alegria junto com o Coutinho e também o Ryan e só o Verratti na frente. Mas a verdade é que do time do Rafael Paiva muito se viu. Eu ia falar que pouco se mudou, mas na verdade muito se viu. Porque o Felipe pegou um trabalho em Cacos, algo quebrado, que ele ajudou também nessa quebra, porque vale lembrar, se o Vasco hoje tem a deficiência de não ter um zagueiro, tem a deficiência de ter poucos jogadores de reposição por conta da segunda janela, também porque o Felipe participou dessas escolhas técnicas que o Vasco acabou tendo. O Jean Davi, por exemplo, o Jean David, né, que foi um jogador que o Vasco contratou no meio do ano, ele é preterido em relação a um garoto que está emprestado, a um garoto que nem do Vasco a um garoto que poucas oportunidades teve nesse time profissional, se eu não me engano, uma ou duas no máximo, sob o comando do Rafael Paiva. E aí o Ryan, que até também fez 20 minutos decentes, digamos assim, conseguiu um chute de fora da área, depois teve uma bola com a perna direita, mas também é um atleta que acabou não rendendo muito para o Vasco da Gama. O Vasco continua espaçado, o Vasco continua sendo uma equipe que tem pouco apoio do Lucas Piton, que é a sua principal arma pelos lados do campo dentro da temporada, é o segundo jogador que mais participa de gols, e mesmo assim não conseguiu utilizar o Lucas Piton, não conseguiu potencializar ele. Por exemplo, o Pumita, que é lateral direito, e mesmo sem ter um grande jogo ali associativo pela ponta direita, ele é um cara que foi até mais perigoso que o Piton. O Leandrinho entra e também vai muito mal, a grande verdade é essa. O único ponto positivo para a gente se destacar aqui dessa partida de hoje se chama Alex Teixeira e o Maxime Domingues, né? O Maxime Domingues e o Alex Teixeira, que eram muito mal aproveitados pelo Rafael Paiva e que hoje entraram e conseguiram fazer bons jogos, conseguiram fazer com que o Vasco não tivesse um vexame ainda maior do que aconteceu hoje em São Januário, que seria a derrota para o lanterna e já rebaixado Atlético Goianiense. O Alex Teixeira até falha no segundo gol do Atlético Goianiense, quando ele não consegue acompanhar o Shailon. Ali ocorreu uma troca do Leandrinho com ele na marcação, o Leandrinho tinha avançado e o Alex tinha ficado na linha
de trás, e aí ele não acompanhou o Shailon depois da enfiada de bola, tanto que ele corre desesperadamente, o Shailon consegue fazer a jogada de linha de fundo, o Luiz Fernando aparece no meio da área, o Cocão, que é o volante que deveria proteger essa área, tá lá afundado no gol para poder tirar essa bola. Ele não é goleiro, ele é volante, ele deveria estar marcando o jogador e não a linha do gol. E o Léo Pelé, mais uma vez, também estava olhando como geralmente ele tem feito nessa temporada. E aí o Vasco tomou o segundo gol e aí ficou muito difícil realmente a missão. No primeiro gol, mais um momento que o Vasco mostra esse espaçamento. O Luiz Fernando entra como quer na área, tabela. O atacante do Atlético Goianiense consegue fazer um pivô ali em cima do Léo Pelé. Ninguém vem para fazer a cobertura, a dobra ali nesse pivô. E aí o Luiz Fernando, que é um bom jogador, que é um atleta que inclusive recentemente no Twitter eu falei que era um jogador que poderia ser pro Vasco observar, e teve um monte de gente falando que o Luiz Fernando não servia pro Vasco. Eu queria saber se essas pessoas torcem pro Real Madrid, porque assim, no Vasco da Gama, o Luiz Fernando seria titular absoluto. Ele é muito melhor do que todos os pontas que o Vasco tem. E isso não quer dizer que o Luiz Fernando é um craque. Outro jogador também que eu citei, e o pessoal falou assim, não, Bolasie não. E ele fez 2 gols hoje contra o Corinthians. Então assim, são jogadores que, pela situação terrível que o Vasco se encontra, mesmo jogando em times menores, seriam titulares aqui. E o Luiz Fernando hoje quase que deu uma vitória para o Atlético Goianiense. Inclusive, desse time do Atlético Goianiense, é o único jogador que eu considero um bom jogador que realmente conseguiu se salvar nessa temporada terrível do Atlético Goianiense. Inclusive, essa temporada terrível do Atlético Goianiense mostra como o time do Vasco é o time que menos compete na Série A. Se a gente for contar os últimos 2 meses de futebol, é possível que o Atlético Goianiense tenha apresentado um futebol um pouco mais aceitável do que o Vasco da Gama, mesmo sendo lanterna e mesmo sendo um time que já está rebaixado. O Vasco hoje ele conseguiu a proeza de, novamente, repito, tomar 2 gols do pior time do campeonato. Novamente, repito, ter 55 gols, que é o mesmo número de gols do pior time do campeonato. Então, ali no segundo tempo, o Alex Teixeira ainda conseguiu se redimir com a arrancada que ele consegue pelo meio, né? Infiltrando pelo meio, passa por 2 jogadores, deixa o Maxime Domingues em boas condições. O Maxime vai lá e consegue fazer o gol. Logo depois, o Vasco acaba se crescendo na base da afobação. O Felipe, ele resolve colocar junto o Verratti com o Coutinho, o Payet e o próprio Alex Teixeira. Rapidamente ele percebe que isso não deu certo, né? E aí foi a entrada do Maxime, quando ele consegue melhorar muito a produção do Vasco ali nos últimos 20 minutos. Nada que apague a atuação horrorosa que o Vasco teve. A vergonha já tem se tornado uma palavra batida para falar sobre o que o Vasco vem desempenhando dentro do futebol brasileiro. O Vasco é um time que se acostumou a ser saco de pancada em 2024. O Vasco só não foi saco de pancada em 1-2 meses dessa temporada no máximo, porque esse grupo de jogadores que tem muita responsabilidade com o que está acontecendo, que mostra uma falta de respeito enorme com o torcedor do Vasco, que lota estádio, que está sempre apoiando, principalmente pelos resultados que vem acontecendo. Esse grupo de jogadores ele tem tomado porrada desde o começo da temporada. Ou seja, esse grupo de jogadores foi o mesmo grupo de jogadores muito mal montado pelo Alexandre Matos e pela 777, que foi eliminado por Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca, protagonizando um dos maiores vexames da história do Vasco da Gama. Esse grupo de jogadores também foi o mesmo grupo de jogadores que tomou de 4-0 para o Criciúma. Hoje o Criciúma, um time de Z4 do Campeonato Brasileiro. O mesmo grupo de jogadores também protagonizou a maior goleada da história do Vasco da Gama em relação a derrotas para o Flamengo. Foi 6-1 Flamengo. Esse grupo de jogadores tomou de 3-0 do São Paulo fora de casa, de 3-0 do Fortaleza fora de casa, de 3-0 também do Botafogo fora de casa e perdeu para o Internacional dentro de casa na sua última derrota aí em São Januário. Hoje poderia ter sido mais uma. Então, se o Vasco teve algum tipo de relevância nesse cenário dentro do Campeonato Brasileiro, foi muito por conta de São Januário e a sua torcida, e o bom momento também que o Rafael Paiva viveu no início ali, onde ele conseguiu unir essa equipe, onde os jogadores estavam jogando também juntos com a torcida, e ele conseguiu com o feijão com arroz inicial ali, aproveitando um pouco mais da base, potencializando o Watson e David, fazer com que o Vasco tivesse uma boa arrancada dentro do Campeonato Brasileiro. Mas desde o jogo contra o Juventude, em 1-1 em São Januário, quando o Vasco ainda estava na Copa do Brasil naquela situação, o Vasco já não apresenta um futebol decente e por isso esse time caiu muito de rendimento.
por lesões, pela janela mal feita da diretoria, pelas teimosias do Paiva e o trabalho horroroso que ele acabou entregando para o Felipe, mas que o Felipe também faz parte, por isso que eu digo que o Felipe pegou um trabalho em cacos, mas em cacos que ele também quebrou, porque ele foi o diretor técnico, ele estava ali no dia a dia. Inclusive, vale lembrar que esse mesmo Vasco da Gama é um Vasco da Gama que hoje tem um elenco bem, digamos assim, não rachado, mas longe da sinergia que a gente já viu, longe do comprometimento que a gente já viu em outros momentos. Outros jogadores estão se cobrando. O presidente Pedrinho falou que prefere vestiário quente, mas de quente o vestiário do Vasco parece não estar tendo nada. Porque me parece que a cobrança é muito pouca. Esse departamento de futebol montado pelo Pedrinho com o Marcelo Santana e o Felipe não consegue se mostrar capaz de conseguir reverter a ponto de demitir o técnico e não conseguir vencer um jogo dentro de São Januário contra o Lanterna do campeonato. Então o Vasco, em relação ao trabalho do Rafael Paiva, continuou sendo o mesmo. O fato novo, que é muito conhecido dentro do futebol brasileiro, não durou nem 20 minutos, quando o Atlético Goianiense conseguiu fazer o gol, e aí o resto foi só realmente algo para poder não tornar a partida de hoje tão vergonhosa como já foi.